Fala, galera, e aí? Preparados? Ó, se tem um assunto dessa parte de morfologia que merece uma atenção especial, é a parte de conjunção. Por quê? Entre todos os assuntos que nós estamos trabalhando em morfologia, verbos é importante, mas olha, conjunção é fundamental, porque hoje é um dos assuntos mais recorrentes. Não vai aparecer na maioria das provas falando o termo, nome, conjunção. Normalmente, o que nós acabamos conhecendo como valor semântico dos conectivos. Afinal, quando nós tivemos o encontro teórico, nós falamos e muito sobre a questão do valor semântico dos conectivos, sobre o valor significativo das conjunções. Não à toa, em todas os videozinhos corrigindo questões, eu coloquei 10 questões. Nesse eu coloquei 15. Ou seja, botei a mais, justamente porque é importante a gente perceber todas as possibilidades de ocorrência desse assunto em questões de concurso. Estão preparados? Deixa eu sair da sua frente para que a gente possa trabalhar em cima dessas questões. Questão número 1 diz o seguinte: na frase "a natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e torna-o miserável", a conjunção sublinhada pode ser adequadamente. Vamos lá. Adequadamente substituída por. Ora, gente, todo mundo sabe que o mais tem valor adversativo, opondo ideias. A natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e torna-o feliz. Torna-o miserável, ok? Não são ideias que se opõem? Pois então. Eu, tradicionalmente, sempre critico as pessoas que ficam só na decoreba das conjunções. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, beleza, quer decorar, decora. Nesse caso, inclusive, é positivo. Requer atenção. Mas lembrem-se, primeiro ponto, interpretar, ver a relação. Esse mais tem valor adversativo? Tem, pois está relacionando enunciados que se opõem quanto ao sentido. A maldade aí é a tua pressa. É porque a banca... Maldade é sua pressa, não. A maldade da banca é trabalhar em cima da sua pressa, da sua impaciência, da sua ansiedade. E ela ia, no entanto, a letra A, resposta... Fácil. Você leu direito? Leu direito. No entanto ou no entretanto? Olha só. Gente, que... sacanagem. Mas é aí que a gente vê, né? Se você tá atento ou não. No entanto, é um conectivo adversativo. Entretanto, é um conectivo adversativo. No entretanto, não existe. Esquece essa letra A. No entretanto, não existe. No entanto, sim. Entretanto, sim. No entretanto, nossa, vai ser adversativo assim longe, hein? Pelo amor de Deus. No entretanto, não. Embora é concessivo. Não. Tem uma proximidade, como a gente falou durante as aulas teóricas, mas não é adversativo, certo? Visto que, uma vez que, já que, pode ser tanto explicativo quanto causal. Existe essa diferença entre a causa, um fato gera o outro, e a explicação, que, como o próprio nome diz, explica um fato mencionado anteriormente. Portanto, logo, ideia de conclusão. Galera, a única alternativa que apresenta um conectivo com o mesmo valor adversativo do mas é o contudo. Contudo, valor adversativo, que poderia substituir tranquilamente o mais no enunciado. Resposta da questão número 1 é letra E. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 tem um textinho de introdução. Ler é importante porque leva a pessoa a ter contato com várias ideias diferentes dos autores, adquirindo assim uma visão mais ampla do mundo e dos conflitos que envolvem a humanidade e a sociedade. Quando se tem uma visão mais ampla, se tem também mais material para formar as próprias ideias e resolver de melhor forma os próprios problemas. Letra A. A relação lógica entre os dois segmentos sublinhados, é a de simultaneidade temporal, causa e consequência, proporcionalidade, comparação desproporcional e condição. Se a gente voltar a dizer assim,
Quando se tem uma visão mais ampla, se tem também mais material. A visão amplificada faz com que você tenha também mais material para formar as próprias ideias. Então, nesse caso, observem que uma coisa leva a outra ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando se eu tenho uma visão mais ampla, eu também tenho também mais material. Isso acontece simultaneamente. Veja que nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Muita gente acha que é a letra B. E não é causa e consequência. Um fato não gera o outro, não. Ele está falando que, vamos rever. A leitura, a gente está falando sobre leitura, é importante. A partir do momento que você tem leitura, você absorve muito conteúdo. E aí diz, quando se tem uma visão mais ampla, meio da leitura, se tem também mais material para formar as próprias ideias. Então, essa visão ampla está diretamente relacionada a ter esse material. Entendeu isso? As duas coisas acontecem simultaneamente, não é um fato levando ao outro. Porque esse material já é a prova de que você tem uma visão mais ampla. Não é porque eu tenho uma visão mais ampla que me leva a ter mais material. Não. Ter esse material é também o motivo de eu ter a visão mais ampla. Não é causa e consequência. Percebeu isso? Isso ocorre simultaneamente, ao mesmo tempo. O fato de ter uma visão ampla está ocorrendo ao mesmo tempo que eu tenho esse material para formar as próprias ideias e resolver de melhor forma os próprios problemas. Resposta da questão número 2 é a letra A. Beleza? Não é proporcionalidade, uma coisa não acontece a mesma proporção que a outra. Comparação desproporcional, pior ainda. E condição, não. Eu imagino que eles tenham explorado a condição por causa do C, mas não é a intenção. 3. Quanto mais a pena for rápida e próxima do delito, tanto mais justa e útil ela será. Gente, nesse pensamento há uma correlação entre dois termos precedidos por quanto mais e tanto mais. Quanto mais a pena, eu estou falando a pena, for rápida e próxima do delito, tanto mais justa e útil ela será. Veja que justa e útil também é informação atribuída à pena, certo? Quanto mais a pena for rápida e próxima do delito, mais justa e útil ela será. Nesse segmento, há uma correlação entre dois termos, tipo quanto mais. Quanto mais e o mais. Tanto mais. Quanto mais, tanto mais. Isso? Show. Que são, dois termos precedidos por quanto que são mais rápido e mais próximo do delito. Não, isso é só do primeiro termo. Só do primeiro termo. Mais justo e útil é só do segundo. Estou falando em correlação. É isso? Mais rápida e mais justa. Veja que nesse caso a letra C ele só pegou uma de cada. Mais rápida, mais justa. E mais rápido e mais próximo, mais justo e mais útil. Aí sim. Esse aqui relacionado à primeira ideia, essa aqui relacionada à segunda. Mais próximo e mais útil. Da mesma forma que a letra C, a letra E agora só pegou as duas próximas. Próxima e útil. Nesse caso, a única que apresenta a correlação entre as ideias relacionadas à ideia do quanto mais, tanto mais, ideia de proporção, é a letra D. Entenderam por quê? Porque, nesse segmento há uma correlação relacionada à ideia de proporção entre dois termos precedidos por quanto mais e tanto mais. Que são, esses termos quanto mais a pena for rápida e próxima, mais justa e fácil, na mesma proporção. Mais ela for e fácil, mais justa e útil ela se torna. Então, nesse caso, proporcionalmente, uma coisa leva a outra. Resposta da questão é letra D de dado. Show? Questão número 4. Sou contra essa visão utilitária, mas é assim que funciona. Essa frase pode ser reescrita de vários modos. A única forma que altera o seu sentido é: sou contra essa visão utilitária, mas é assim que funciona. Mesmo sendo contra essa visão utilitária, é assim que funciona. Acabei de dizer que a conjunção concessiva tem uma proximidade com a adversativa, mas não é a mesma coisa. Ela estudou para a prova, mas foi reprovada. Estou falando que ela fez uma coisa
porém aconteceu algo contrário à expectativa, porque se ela estudou, a expectativa é que ela passasse, só que ela foi reprovada. Eu posso reescrever isso assim, ó. Apesar de ter estudado, ela foi reprovada. Ou seja, o fato de ter estudado não foi um empecilho, não foi um obstáculo para que ela fosse reprovada. Na concessiva, você apresenta um fato que não impede o outro de acontecer. Diferente da adversativa, que você apresenta um fato e o outro acontece de maneira contrária. O foco é diferente. A proximidade existe, mas o foco é diferente. O que aconteceu? Na número 4, eu tenho duas orações que se opõem pela ideia, ó, sou contra essa visão utilitária, mas é assim que funciona. O fato acontece ao contrário da expectativa criada. Sou contra essa visão, se eu sou contra, mas tem jeito, é assim que acontece. Ao contrário. O que acontece? Na reescritura, opta-se por uma estrutura que traz a ideia de concessão, mesmo sendo contra essa visão utilitária. É assim que funciona. Apesar de ser contra essa visão utilitária, é assim que funciona. Mesma ideia de concessão. É assim que funciona, a despeito de eu ser contra essa visão utilitária, apesar de eu ser contra, a despeito de, também tem valor concessivo. Maldosa essa, né? Pouco utilizada, rara de aparecer, mas a ideia de concessão. Ainda que eu seja contra essa visão utilitária, em todas as alternativas eu trago uma ideia de concessão. E aí vem a letra E. É assim que funciona, a menos que... ideia de exclusão, não é isso que eu estou querendo informar. A menos que eu seja contra essa visão utilitária? Não. Quando você fala menos que eu seja contra, parece que o fato de você contra pode impedir que isso funcione dessa forma. Não. Não. Não é essa a informação que eu estou passando, eu estou quebrando o sentido original. Resposta é letra E. O fato de eu optar por construções de valor concessivo não modifica a informação, mas tem um outro foco. O fato de eu ser contra isso, né, de ter contra essa visão utilitária, não impede de funcionar dessa forma. Ok? Resposta da questão número 4 é letra E. Vamos para o número 5. O texto mostra uma série de elementos aditivados por meio de diferentes processos. O trecho em que não ocorre qualquer tipo de aditivação é tipo A. Que se ressente ainda da falta de uma legislação específica que coíba não somente os usos, mas os abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação. Nesse caso, ele mostra uma série de elementos aditivados. Muita gente imediatamente deve pensar que só vai aparecer o E. Mas veja aqui, ó, que coiba não somente os abusos, mas esse mais equivale a mais também, mas também os abusos desse importante e eficaz veículo de comunicação. Esse mais introduz uma outra aqui, ó, específico que coíba não somente os usos, mas os abusos. Ou seja, que não coíba essas duas coisas, os usos e os abusos. Percebeu? Então tá somando, tem valor aditivo sim. Não é a resposta porque eu quero que não ocorre qualquer tipo de aditivação. B. A maioria dos abusos, se praticados com outros meios, seriam crimes já especificados em lei, como a da imprensa. Não vi nada aditivando. Tem uma ideia de comparação, como a da imprensa, mas... ponto. Se praticar, tem ideia de condição, mas aditivação, não. C. Que por injúrias, difamações e calúnias, básico. Bem como a violação dos direitos autorais, bem como é um termo aditivo, acrescenta sim. Essa número 5 tem texto? Opa! Aqui, epa. 5, tá. Deixa eu ir... Não. Ah, tem um textinho. Sim, ora não. Vamos confirmar o bem como? O bem como é um conectivo de adição, mas vamos lá. Tenho comentado aqui na Folha, em diversas crônicas, os usos da internet que se ressente ainda da falta de uma legislação específica que coíba não somente os usos, mas os abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação. A maioria dos abusos praticados em outros meios seriam crimes já especificados em lei, como a da imprensa, que por injúrias, difamações e calúnias, bem como, está somando ao que foi dito na letra C, bem como a violação dos direitos autorais, sim, bem como é aditivo. E letra E, a violação dos direitos autorais, os plágios e, novamente o E aqui, ó, termo aditivo, sim,
Bonito. Resposta da questão é letra B. Que horror esse rebicho. Ó, B de bola, porque realmente é o único trecho que não ocorre qualquer tipo de utilização de um elemento de aditivação. Tá fora. Letra B é a resposta da número 5. Número 6 diz o seguinte: a crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos, mostrou também danos morais. Assinale a opção que indica o conectivo adequado, que deve ser empregado na união dos dois períodos de segmento do texto. Vamos lá? A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos, mostrou também danos morais. Ian não está somando e mostrou também, porque a ideia do também, não. Preste atenção. Quando eu falo que a crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos, o determinante aqui nessa frase é o apenas. Explore a informação. A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Por que você está dizendo isso, Rian? Mostrou também danos morais. Quando eu falo mostrou também danos morais, essa é a justificativa para eu ter afirmado que a crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Entendeu? Eu complementei a informação dando uma justificativa para eu ter dito que a crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Teve mais um dano. Ué, se é mais um, é adição. Não. Isso aí é a justificativa. Não estou querendo acrescentar um dano. Eu estou querendo corrigir, de certa forma, o que foi dito. A crise não trouxe apenas danos sociais. Ué, por que não trouxe apenas? Trouxe também, mostrou também danos morais. Esse mostrou também danos morais é a explicação que eu dou para ter dito o que está na primeira afirmação, o primeiro enunciado. A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos, porque, uma vez que mostrou também danos morais. Resposta da questão, letra B. É a justificativa para eu ter apresentado o primeiro enunciado. Nesse caso é porque também tem danos morais. Beleza? Faltou mostrar um plano. Beleza? Resposta da questão número 6 é letra B de bola. Show? 7. A base de um mundo mais próspero e saudável. A conjunção e realiza a adição dos dois adjetivos ao final dessa frase. O pensamento abaixo é que essa mesma conjunção mostra um valor diferente. O pensamento abaixo é que essa mesma conjunção mostra um valor diferente. Aqui, letra. Quem tem razão ri e não se encoloriza. Encoleriza. São as duas coisas relacionadas a quem tem razão. A pessoa ri e não se encoleriza. A ideia de adição. Eu quero um valor diferente. Diferente. Ele está dizendo que o trecho realiza a adição. Eu quero uma que tem valor diferente. A letra A, o E, soma as duas coisas acerca de quem tem razão. B. As pessoas dizem que o bom é a vida e eu prefiro a leitura. O bom é a vida e eu prefiro a leitura. Ou seja, se você para pensar, a minha preocupação não é viver, é ler. Ah, mas eu não posso entender que ler faz parte da vida. Quando ele fala e eu prefiro a leitura, porque nesse caso, ele está querendo dizer que ele prefere algo diferente das pessoas. As pessoas dizem que o bom é a vida, mas eu prefiro, se eu falo que eu prefiro, quer dizer, eu prefiro leitura a viver, a vida. Entendeu? Então, nesse caso, ele está apresentando uma coisa que se opõe à primeira informação. Gente, esse aqui tem valor adversativo e não aditivo. Vamos confirmar? Se somos o que não parecemos e parecemos o que não somos. Nesse caso, eu estou somando as duas informações. Não tem qualquer tipo de ideia de oposição ou outra qualquer. Somente Deus e eu somos capazes. Está somando Deus e eu.
A ignorância tem asas de águia e olhos de coruja. São as duas coisas que a ignorância tem. Uma asa de águia, outra olhos de coruja. Obviamente, a resposta na questão é a letra B. E só na letra B eu não tenho ideia de adição, eu tenho ideia de adversidade. Show, galera? Número 7, letra B. 8. O trecho ou do atrito de isopores ou entre duas bexigas de ar mostra A. Tem texto, não tem? 8? Tá, olha aí eu fazendo besteira. Lindo. Vale para 8, para 9 e para 10. Por que sentimos calafrios e desconforto ao ouvir certos sons agudos, como unhas arranhando um quadro negro? Esse trecho, ele está logo no início, né? Vamos lá? Esta é uma reação instintiva para proteger a nossa audição. A cóclea, a parte interna do ouvido, tem uma membrana que vibra de acordo com as frequências sonoras que ali chegam. A parte mais próxima ao exterior está ligada à audição de sons agudos. A região mediana é responsável pela audição de sons de frequência média. E a porção mais final por sons graves. As células da parte inicial, mais delicadas e frágeis, são facilmente destruídas. Razão porque, ao envelhecermos, perdemos a capacidade de ouvir sons agudos. Quando frequências muito agudas chegam a essa parte da membrana, as células podem ser danificadas, pois quanto mais alta a frequência, mais energia tem seu movimento ondulatório. Isso, em parte, explica a nossa aversão a determinados sons agudos, mas não a todos. Afinal, geralmente, não sentimos calafrios ou uma sensação ruim ao ouvirmos uma música com notas agudas. Aí vem o trecho. Bem? Aí podemos acrescentar outro fator. Uma nota de violão tem um número limitado e pequeno de frequências, formando um som mais limpo. Já no espectro de som proveniente de unhas arranhando um quadro unido, já no espectro de sons provenientes de unhas arranhando um quadro negro, ou de atrito entre isopores, ou entre bexigas de ar. Galera, eu estou botando situações diferentes das demais. Primeiro eu botei arranhando um quadro negro, e aí acrescentei ou de atrito de isopores, ou ele está dando novos exemplos daquilo que ele citou. Quando ele coloca entre parênteses, ou de atritos entre isopores, ou entre duas bexigas de ar, ele está acrescentando situações parecidas com a anterior, que é o som proveniente de unhas arranhando um quadro negro. Então, estou acrescentando novas situações que se equiparam a essa. Uma comparação com o som produzido por unhas. Não é comparação. Estou comparando. Eu estou dando novas opções para a pessoa entender esse exemplo que eu dei. Outros exemplos do mesmo fenômeno citado anteriormente, que é as unhas do quadro negro. Resposta. A questão número 8 é a letra B de bola. Show? 8, 9. Assinale a opção que apresenta o conector que tem seu significado corretamente indicado. 9. Para protegermos nossa audição não é a direção. Não. Se é para protegermos, é a finalidade, o objetivo, é a direção. Vá para aquela direção. Aí é a direção. Para protegermos é objetivo, é finalidade. P. Vibra de acordo com as frequências. Gente, de acordo com equivale a conforme. Vibra conforme as frequências, não é proporcionalidade. Razão por que ou pela qual, ao envelhecermos... Gente, esse porquê aí... A hora que eu vi a explicação. Gente, porquê com explicação é junto. Não é separado. Porquê é por preposição, mas o que? Pronome relativo. Não tem nada a ver com porquê explicativo. Viagem total, não é explicação. Pois, quanto mais alta a frequência, é explicação, não é conclusão. Sim, o pois até pode ter o valor conclusivo, mas não é o caso aí. Mas não a todos, porém, não a todos, é óbvio que se é a clássica ideia de oposição apresentada pelo conectivo mas, resposta da número 9, a letra E. E a 10, ainda sobre o mesmo texto. Mais alta frequência, mais energia tem seu movimento ondulatório. Na mesma proporção. Essa é simples, né? A relação lógica entre essas duas frases, da número 10, é a letra E, proporcionalidade. Veja, uma sequência de conectivos, de questões sobre conectivos, ainda no único texto. Essa banca aí pegou 3 questões no mesmo texto, perceberam?
Então, é importante que a gente fique atento, porque realmente é uma recorrência tratar de assuntos como esse. 11. Entre os conectivos destacado abaixo, aquele que tem seu valor semântico corretamente indicado é: o valor recebido pelo primeiro grupo representa apenas 1,4% de todos os rendimentos gerados por trabalho no país, enquanto os 10% mais ricos concentram, enquanto no mesmo tempo, a diversidade não, tempo, gente. Quanto o valor recebido pelos primeiros, os 10% mais ricos, ao mesmo tempo, é a ideia de adversidade? Não, de tempo. De uma forma geral, porém, a desigualdade no país continua apresentando. O porém introduz a ideia de adversidade, não de explicação. No texto não tem qualquer tipo de problema em relação ao uso. Depois de anos de aumento vertiginoso, lugar não, né, gente? Isso é depois de a ideia de tempo, letra C, equivocada a referência. IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas. Tipo, como aí, não é ideia de comparação. Está exemplificando, dando o termo que caracteriza o IBGE, classifica como, não é comparação. Eu não estou comparando com nada, é só dando a introdução de um exemplo, né, de como é classificada e desocupadas. A queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora, apesar de, ainda que tenha permanecido no mesmo patamar. Letra E, ideia de concessão. Bonita é a nossa resposta. Beleza, galera? Mera interpretação do valor significativo dos conectivos dentro do texto. Vamos para a número 12. A número 12 diz o seguinte: a atividade humana alterou os sistemas naturais da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes no registro geológico do planeta que, se os especialistas assim decidirem, as gerações futuras não deverão ter problemas. Falei tanto sobre isso, né, gente? Quando eu, na aula teórica, mencionei as conjunções consecutivas, eu falei o seguinte: quando eu tenho que de valor consecutivo, tradicionalmente, na primeira oração, na primeira parte da informação, eu tenho termos intensificadores, como tal, tão, tanto, tamanho. São vários os termos intensificadores que estarão presentes na primeira oração para apresentar posteriormente uma oração de valor consecutivo, ou seja, que apresenta a ideia de consequência. Ou seja, a atividade humana alterou o sistema natural da Terra a tal ponto e deixou marcas tão evidentes que aquilo aconteceu. O que aconteceu? As gerações futuras não deverão ter problemas em identificar o chamado antropoceno, a era dos humanos. Resposta da questão número 12 é letra C, de casa. Show? 13. A manchete abaixo, em que os termos ligados pela conjunção E mostram a relação lógica de causa e consequência. Lembre-se, galera, isso é uma coisa fundamental. Para eu chamar algo de consequência, tem que haver uma causa que a precede. Um fato acontece após o outro. Para eu chamar de causa, eu tenho que ter uma consequência posterior a essa causa. A. Jornal Belga recebe ameaça de bomba e funcionários são retirados. Vocês perceberam que os funcionários são retirados após a ameaça de bomba? Olha a cronologia dos fatos. A ameaça de bomba fez com que os funcionários fossem retirados. Não é causa e consequência? Letra A tá linda. Franceses mostram coragem e vão à passeata. Veja que isso é uma coisa simultânea. Eles mostraram a coragem justamente no momento em que eles foram à passeata. Entendeu isso? A ideia é de simultaneidade, de um caso gerando o outro. Percebeu? O fato de eles estarem na passeata é a prova de coragem deles. Percebeu? Não é causa e consequência. Se chargistas criam sindicatos e se protegem do terror. Se você perceber, a criação do sindicato é exatamente para eles se protegerem. Então, nesse caso, as coisas acontecem. A partir do momento que o sindicato foi criado, simultaneamente a proteção surgiu. Entenderam isso? A proteção surge a partir da criação do sindicato. Ah, não, uma coisa gera outra. Não, é simultâneo. É simultâneo. Percebeu? Não é que um fato vai gerar o outro. É simultâneo. Quando eu falo que primeiro houve ameaça de bomba para depois os funcionários retirar, cronologicamente, um fato precedeu o outro.
Não, a partir do momento em que houve a criação do sindicato, ao mesmo tempo eles já estavam se protegendo do terror. Show? D. Terrorista dá entrevista e se mostra arrependido durante a entrevista. Algo simultâneo. Percebeu? Isso, o arrependimento dele é mostrado e apresentado durante a entrevista. Simultaneidade. Jornais árabes condenam o atentado e defendem o autêntico Islã. Uma coisa não aconteceu após a outra. Durante a condenação dos atentados, nos jornais, no mesmo momento, há a defesa, defende o autêntico Islã. Então, nesse caso, as coisas também são simultâneas. Por consequência, a resposta da questão é a letra A, em que é a única alternativa que apresenta fatos que se sucedem no tempo em que um acaba gerando o outro. Resposta da questão número 13 é a letra A. 14. Uma esquina perigosa conhecida por sua má sinalização e pelas batidas que lá ocorrem, há um acidente de automóvel. Como o motorista de um dos carros está visivelmente errado, o guarda a ele se dirige propondo abertamente esquecer o caso por uma boa propina. O homem fica indignado e usando "você sabe com quem está falando", identifica-se como promotor público, prendendo o guarda. Número 14, seguinte. No texto, há duas ocorrências de vocábulo como o motorista de um dos carros estava visivelmente errado, identifica-se como promotor público. O primeiro é, já que o motorista de um carro estava visivelmente errado, o fato de o motorista de um dos carros estar visivelmente errado fez com que o guarda, vamos voltar lá? O guarda ele se dirige propondo abertamente esquecer o caso por uma boa propina. O fato dele estar totalmente errado estimulou o guarda a chegar lá e pedir um dinheiro. Perceberam isso? Se um fato gerou outro, eu estou vendo uma relação de causa e consequência. Esse como é o conectivo que apresenta uma oração que traz a causa do guarda ter ido lá pedir a propina, o motivo dele ter ido lá pedir a propina. Então, o primeiro como é a ideia de causa. Já o segundo identifica-se como promotor público. Lembra que aquele como eu falei, como até botei aqui, ó. Olha só, vou voltar. O IBGE ressignifica como desocupadas. No caso é como, a maneira como ela se classifica. E a número 14 identifica-se de que maneira? Como promotor público, seria ideia de modo. Então, nesse caso, ó, as duas mostram valor de modo? Não, não é valor de modo. Só a segunda. A segunda mostra valor de tempo? Não. A primeira mostra valor de causa? Opa! As duas mostram valor de causa? Não, só a primeira. E a primeira mostra valor de modo? Não, só a segunda. Resposta letra C. Primeiro como, com a ideia de causa. E o segundo com a ideia de modo. Show, galera? E para encerrar a nossa sequência de conjunções, nós temos o seguinte. Fumacê é útil para matar os mosquitos adultos, mas não acaba com os ovos. Por isso, deve ser empregado apenas em períodos de epidemias, com o objetivo de interromper rapidamente a transmissão. Assinale a opção que indica o conector que tem seu sentido indicado de forma inadequada para, lá na linha 1, para matar, com o objetivo de matar, finalidade, perfeito. Mas, porém, contudo, mas acaba com os ovos. Diversidade, perfeito. Por isso, deve ser, consequência, se deve ser empregado, quer dizer que aconteceu. Logo, portanto, por isso, ideia de conclusão, gente, não de consequência. Apenas, obviamente, a ideia de exclusão, somente em períodos de epidemia, e com o objetivo de interromper, apenas em períodos, dizendo o momento em que isso deve acontecer, tempo, óbvio que a resposta da nossa questão é letra C de casa, porque não é ideia de consequência, é ideia de conclusão. Perfeito? Beleza? Galera, assunto importantíssimo. Pratiquem, exercitem. Mais questões vocês fizerem, vocês perceberam que em várias situações nós resolvemos mais pela interpretação, aliás, todas elas nós resolvemos pela questão interpretativa e não somente pela decoreba, pelo valor em si do termo. Beleza? Gente, continuem praticando, tem muito mais coisa pela frente. Vamos que vamos.